Se o Lula ganhar as eleições, onde investir? No próximo domingo vai acontecer ali o segundo turno das eleições para presidente e em alguns estados para governador. E a primeira pergunta, na verdade é a pergunta que eu mais estou recebendo nos últimos dias, nas últimas 3 semanas, depois do primeiro turno é: Danilo, se o Lula ganhar, onde que eu devo investir? E se o Bolsonaro ganhar, onde que eu devo investir? Eu separei esse conteúdo em 2 vídeos. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre as propostas econômicas do Lula. No vídeo de amanhã, eu vou falar sobre as propostas econômicas do Bolsonaro. Beleza? Sobre essas propostas econômicas, sobre o que está escrito, o Lula não tem muita coisa escrita, mas ele fala, tem algumas entrevistas que ele fala uma coisa ou outra. Mas sobre essas propostas econômicas, a gente vai imaginar como que pode ser o futuro e montar ali uma carteira de investimento com relação ao que eles estão falando, beleza? Então no vídeo de hoje vamos falar aí sobre o Lula. Se você tá novo nesse canal, não esquece de se inscrever no canal clicando no botão vermelho. Clique em curtir também para que você para que você faça esse vídeo chegar no maior número de pessoas e ative o sininho para que você receba novos conteúdos do canal, tá certo? Bora então ver aí quais são as propostas que o Lula já falou para a economia e o que a gente pode tirar sobre isso, tá certo? Bora lá. Bom, como eu disse, o Lula ele não tem uma proposta formal, ele não tem nem mesmo quem será o seu ministro da economia caso ele ganhe as eleições no domingo. E isso, de fato, é um pouco preocupante porque a gente não consegue saber exatamente quais são as intenções do Lula, Se vem um Lula aí mais paz e amor ou se vem o Lula com 2 pés no peito, um Lula cheio de ressentimento, Com tudo o que aconteceu com ele, prisão e tudo mais. Então ele não fala muito sobre isso, só que em algumas entrevistas ele solta uma coisa ou outra. Eu colhi algumas dessas entrevistas e vou tentar entender ali o que ele tá falando, tá certo? Na última vez que ele fez, na entrevista dele no Flow Podcast, ele foi questionado sobre isso pelo Igor, Dele não ter uma proposta, não sei o que lá, e aí ele falou: olha, eu já fui presidente 2 vezes e as pessoas imaginam que eu vou conduzir a política meio que daquela mesma maneira, tá? Então a gente tem ali mais ou menos uma base do que ele já fez no último governo dele. Mas o que ele já verbalizou, Ele já verbalizou, por exemplo, a revogação do teto dos gastos, Então, foi criado o teto dos gastos justamente para que o governo não aumentasse os seus gastos, muito acima do limite. E, pessoal, tudo que eu for falar aqui, você não precisa acreditar em mim, eu não sou o dono da verdade. Mas antes de você tomar qualquer partido, antes de você tomar qualquer decisão, pesquise você, entra no Google, pesquisa, vai atrás de documentos, tá certo? Mas pesquise, porque muitas pessoas falam, falam coisas ruins sobre o teto do gasto, E o problema do Brasil, de fato, não é o dinheiro. O Brasil ele é um país rico, tem recursos, muito dinheiro é destinado à saúde, à educação. O problema está na má gestão. Existe uma gestão muito péssima, ruim. A nossa classe política ela é horrível em todas as esferas, do município ao governo, até mesmo o federal, e não consegue gerir de forma qualificada esses recursos, tá certo? Então, assim, revogar o teto dos gastos, na minha visão, como educador financeiro, como consultor de investimentos, seria assim uma bola fora gigantesca que poderia arruinar a economia. Só que qual que é a diferença? Não arruinaria a economia num curto prazo, Num curto prazo a gente pode até surfar uma onda. Por exemplo, ativos que na minha visão se beneficiam de uma vitória do Lula. Ativos ligados ao consumo direto, por exemplo, supermercados, Grupo Mateus, Pão de Açúcar, Carrefour, porque as pessoas vão ter mais dinheiro na mão e vão comprar mais, vão consumir mais, porque é um governo que vai entregar mais benefícios, que vai entregar mais dinheiro na mão da população, e isso ele já falou abertamente, De, por exemplo, utilizar os bancos públicos para oferecer crédito para microempreendedores. Mas esse dinheiro ele tem que sair de algum lugar, ele não deixa muito claro, ele só fala, vai sair dos bancos públicos. Então, é uma forma de você entregar dinheiro na mão das pessoas. No começo você tem ali um consumo elevado, ótimo, maravilhoso, mas a conta chega. E qual que é essa conta? Inflação, A inflação ela chega, mantém os juros altos. Então, ele fala também sobre revisar o atual regime fiscal do Brasil, ele fala sobre a taxação de grandes fortunas. E veja bem, esses dias eu estava vendo até um debate entre uma pessoa que é a favor da taxação das grandes fortunas e uma pessoa que é contra, E eu acho que é legal a gente assistir esses debates para entender os dois lados, E a pessoa que é a favor da taxação de grandes fortunas falava sempre sobre renda. Falava, não, porque um rico que ganha 20 mil por mês é
paga tanto de imposto de renda. E o pobre que ganha 3 mil, pobre, né, classe média baixa que ganha 3 mil, paga o mesmo tanto de imposto de renda, mas proporcionalmente isso é diferente. O rico ainda tem um poder de capital muito grande. Aqui ele não está falando sobre fortuna, sobre patrimônio, ele está falando sobre renda. E eu sou super a favor de uma mudança na tabela de imposto de renda. Então, eu acho que tem que mudar, a tabela está defasada, está atrasada, tem que mudar a tabela de imposto de renda. Agora, taxar grandes fortunas, não existe um país que isso de fato deu certo. Não tem como que... Porque, pensa numa pessoa que ela é muito rica. Vou dar um exemplo aqui. O Pablo Marçal, que foi candidato a presidente, saiu, virou deputado federal. Ele declarou um patrimônio de 96 milhões de reais. Você acha que ele tem 96 milhões em dinheiro no cofre? 96 milhões, várias notas? Não, isso aí é participação em empresa, isso são ações que ele tem na bolsa. Como que você vai taxar isso? Como que taxa essas fortunas, sabe? Então, eu acho que a taxação de grandes fortunas não vejo sentido, não vejo como isso seria bom para o Brasil, tá? E ele fala também que ele é contra as privatizações, então, de fato, ser contra as privatizações faz com que você se afaste, em um cenário de vitória do Lula, se afaste completamente de investimentos em estatais, de Petrobras a Banco do Brasil, se afasta, porque ele vai utilizar essas estatais como um braço do governo para poder mexer ali na economia, na distribuição de renda e tudo mais. Então, qual é então ali de fato dele uma carteira que seja boa? Ele fala também, que eu anotei, esqueci de falar, legislação trabalhista, revogar a legislação trabalhista, fazer uma nova legislação trabalhista. Ele falou sobre regulamentar o Uber. Gente, o Uber está saindo da Bolívia, por exemplo, né? O Uber está saindo, o iFood está saindo da Bolívia, se eu não me engano, o iFood ou o Uber estão saindo da Bolívia. Então, assim, uma vez que você entra com esse discurso de regulamentar o Uber, você pode ter certeza que o Uber vai sair do Brasil. Ah, mas o Uber ganha milhões no Brasil, mas é melhor porque você sai da proposta. A proposta original do Uber não é um trabalho, não é você ser um trabalhador da Uber, né? É você conseguir ser um autônomo e ganhar uma grana ali com o Uber. Tem gente que trabalha e faz um bico de Uber, né? Essa pessoa que trabalha e faz um bico de Uber não quer que seja contratado aqui pelo Uber, não quer isso, só quer ganhar um dinheirinho a mais, tá certo? Então, assim, diante dessas propostas que eu enxerguei nas conversas que eu ouvi do Lula, tá certo? Um bom investimento é você deixar o seu dinheiro em algo muito líquido, um Tesouro Selic, por exemplo, deixa muito líquido, porque a qualquer momento você pode tirar. Foge de ações ligadas ao governo, estatais. Talvez ações ali ligadas ao consumo que eu falei podem se beneficiar no curto prazo, né? No curto prazo que eu falo ali 3, 6 meses, mas depois disso a coisa pode degringolar, a depender dos dados econômicos, tá bom? Mas eu acho que principalmente deixar sua grana no Tesouro Selic, tá certo? Um investimento super líquido para você poder tirar a qualquer momento. Essa é a minha visão sobre uma possível carteira de investimentos com uma vitória do Lula, tá certo? No vídeo de amanhã, já para você ficar no esquema, no vídeo de amanhã eu vou falar sobre qual é o melhor investimento, onde investir, né, no caso de uma vitória ali, uma reeleição de Jair Bolsonaro, beleza? Se você gostou do vídeo, não esquece, clique em curtir, ativa o sininho para você receber mais conteúdo, deixa um comentário aqui se você concorda ou não, e essa é a minha visão, isso que eu consegui. Aliás, não tem muito o que falar sobre economia, porque não tem uma proposta de economia de fato redigida e escrita ali, a gente tá meio que no escuro com isso, tá certo? Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Meu Instagram, @Danilo Silva, me procura lá, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.